Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: seja um consolador através das orações e atitudes. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 11. E nesse texto sagrado a gente vai aprender muito. É Deus nos chamando. É Deus me chamando, Deus lhe chamando, Deus nos chamando para sermos consoladores, né? Nas orações e nas atitudes. Às vezes a gente vê um irmão necessitado, às vezes a gente vê um irmão precisando de algo que você fala: meu Deus, o irmão está precisando de algo que nas minhas condições eu não tenho como ajudar. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que a gente não consegue fazer, Deus, através da tua misericórdia, vai fazer através das orações. Às vezes a gente não ora pelo vizinho da direita e da esquerda porque ele fala palavrão ou porque ele é ímpio e a gente acha que ele não tem o direito de ser resgatado ou redimido, né? Comprado com preço de sangue, assim como nós. Então temos que orar, irmão, pela salvação dessas pessoas. Temos que orar para aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que fizeram cirurgia, para que Deus venha fazer uma recuperação boa. Sabe, irmão, temos que ser consoladores através das orações e das atitudes. Vamos ver o que o texto sagrado diz? E hoje nós vamos ter uma aula com a palavra de Deus. Deus nos chamando para ser consoladores. Parar de orar um pouco pelo nosso umbigo e orar mais pelos necessitados. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver o que o texto sagrado diz. Depois já deixei mais alguma coisinha escrita aqui para a gente implementar nesse vídeo. Vamos ver o que o texto sagrado diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmão, olha que texto lindo. Deus nos consola para a gente poder consolar aqueles que estão passando por tribulação. Vamos ler de novo? É Deus de toda... bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiver em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Olha só, irmão, olha a tribulação que Paulo está passando para o povo de Corinto, para eles terem uma ideia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Olha só, tipo assim, vamos morrer, não tem jeito. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações. Olha só, irmão, o versículo 11 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Olha só. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito sejam dados graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio das súplicas de muito. Entendeu, meu irmão? Enquanto vocês nos ajudam com orações,
temos que estar ajudando os irmãos corações, meu irmão. Temos que estar orando pelos missionários, pela obra de Deus, para a obra avançar. Sabe, quando você for no culto da tua igreja, ora na tua casa, Deus vai na frente, abençoa o pastor, abençoa o coral, fala comigo na palavra, fala comigo no louvor. Pai, tira todo impedimento, irmão. Vai orando em favor dos santos da igreja. Ora pelo ímpio, pela salvação, mas vai também orando, meu irmão. Por isso que o tema da mensagem é: seja um consolador nas orações e atitude. Quando você bota o joelho no chão, já é uma atitude. E você começa a orar pelo santo, pelos missionários, pela obra, pela salvação. Porque o tempo, meu irmão, já está próximo. Então vamos ver o que significa a palavra aliviar. Amenizar, confortar a aflição, aquele que consola, que tenta aliviar o sofrimento de outra pessoa. O Espírito Santo é o Consolador, alguém que está conosco e ao nosso lado para nos ajudar. Lucas registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo, Atos 9:31. No ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito derrama o amor divino nos corações, Romanos 5:5. Testemunha que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Unge com alegria e discernimento, 2 Coríntios 1:21. Derrama paz e esperança na mente e no coração, Romanos 15:13. Concede alegria na luta, Romanos 14:17. Assiste na fraqueza, Romanos 8:26. Produz a frutificação espiritual, Gálatas 5:22. E capacita para a obra, 1 Coríntios 12:11. Em 1 João 3:18, na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. 1 João 3,18 na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente em palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações, atitudes. A NAA, 1 João 3,18, diz assim, nova Almeida atualizada: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, Deus está nos chamando para sermos consoladores através das orações e das atitudes, né? Não podemos só ser de palavra ou ir para a igreja, num culto, e o irmãozinho colocar a mão no coração, derramar as lágrimas porque ele já está desempregado, já acabou o seguro-desemprego e ele está aflito, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, meus irmãos, temos que ser consoladores, olhar para esses irmãos e, se possível, marcar até no caderno em casa para a gente não esquecer, um folhetinho de oração. Senhor, eu vi aquele irmão na igreja do lado esquerdo, assim, assado, tenha misericórdia dele, Pai. Eu vi que ele caiu em lágrimas, deve estar passando um sufoco, uma necessidade. Pai, ele colocou a mão no coração na hora do pedido, Pai, para quem estava desempregado, um ato de fé. Senhor, tenha misericórdia do irmão, tenha misericórdia do teu filho, Pai. Sabe? Tem que orar, irmão, sabe? Você orando, falando com Deus, fala: Senhor, eu não sei se ele é casado, se ele paga aluguel, como é que está a situação financeira dele, Pai. Eu sei que ele está desempregado. E é difícil, né, meus irmãos, a pessoa está desempregada. Para quem paga aluguel, para quem comprou tua casa, está pagando, né? Então, temos que ser consoladores, meu irmão. Tem aqueles que estão em aflição, está doente, sabe? Tem inúmeras coisas que podem acontecer dentro da igreja e fora, sabe? Quando você fica sabendo, tem pessoas, irmão, hoje em dia que é cristão gelado. Ela ouve dizer que a pessoa teve um AVC, um derrame, teve um infarto, o carro bateu, aconteceu algo que pode cortar a perna, sei lá, sabe, irmão, algo desse tipo. A pessoa ouve e vai que vai, meu umbigo que interessa, e pau no gato, vamos que vamos trabalhar, que eu quero ganhar meu dinheiro, e à noite vai para a igreja. A igreja ainda levanta a mão, chora, né, meu irmão? Temos que parar de ser falso, cristão falso. Temos que ter a caderneta de oração, meu irmão, sabe? Ali, ó, Senhor, tem misericórdia, abençoa a tua igreja, abençoa os desempregados, Pai, abençoa aqueles que estão dando entrada, sabe, para se aposentar, Pai, os idosos, tem misericórdia, cuida do irmão, cuida do pastor, Pai, o vizinho da direita, Pai, salva essa pessoa, tenha misericórdia,
né? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, Senhor. Salva esse vizinho, meu Pai, salva a alma dele, né, irmão? Temos que parar de olhar só para nós e sermos um crente gelado, né? Eu já conversei com pessoas que eu tô aqui, ó, falando de algo que aconteceu com a pessoa e os crentes que estão em volta, meu irmão, como se não tivesse ouvido nada. Mas papai, que vê e ouve tudo, ele conhece, né, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus faz diferença de quem serve e para quem não serve, né, irmão? Então temos aquele ditado aí no mundo que dor de barriga não dá uma vez só não, né? Então temos que tomar muito cuidado, temos que ser consoladores, né, irmão? Porque o Deus que nos consola para consolar os outros, para ajudar, né? Temos que visitar assim que possível, ou quando der, os irmãos também, né, que passaram por alguma tribulação, perca de um ente querido, os pais que perderam seus filhos. Temos que ir lá, abraçar, dar uma palavra de fé, né? Não só de boca, mas em verdade e atitude, né, meus irmãos? Então, esse vídeo é Deus nos chamando para sermos consoladores, né? Não só nas orações, mas nas atitudes. Você que tem condições de ajudar, o irmão, ajuda, sabe? Fala, irmão, me perdoa, desculpa, fiquei sabendo que você está desempregado, não me leva a mal não, mas eu senti no coração, Deus me trouxe aqui para eu te ajudar. Posso te ajudar com algo? Posso te ajudar com umas compras, com uma cesta? Posso te ajudar com valor? Né, meus irmãos? Temos que parar de ser só de boca e querer fazer média para o homem, sabe? Temos que ser sincero ali e ajudar, principalmente os santos da igreja, né? Aqueles dentro da tua casa, orar, meu irmão. Tem muita gente aí, tem muito cristão, meu irmão, que o pai e a mãe não é crente ainda. E já está, como diz aqui fora, aqui nesse mundo, né? Na boca do caixão aí, do buraco, né, irmão? Para descer a sepultura. E o crente, meu irmão, tá nem aí. Ele ora pelo carro dele, pela casa. Ele quer casa, irmão. Crente, pensa crente que gosta de luxo é crente, né, irmão? O povo que gosta de luxo é crente. Crente gosta mesmo, né? Crente gosta de dinheiro, ouro, prata, né? Se fosse na época de Abraão, então o povo ia ter uma inveja de Abraão, né, irmão? Porque a Bíblia diz que Abraão era rico, gado, prata e ouro. Mas é estreito. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe. E leia na tua casa aí, 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11. Vamos ser consoladores nas orações e nas atitudes, sabe? Vamos ter aquele caderninho de orações ali, para orar pelos santos da igreja, para a gente não esquecer, né, irmão? Tem gente que às vezes assiste a live da igreja e tantos pedidos de oração, né? Se puder marcar, irmão, marca uns 2, 3 pedidos de oração. Estou desempregado, vou fazer cirurgia, ou fiz cirurgia, sabe? Marca, fala, Senhor, eu marquei essa pessoa aqui, pai, eu vi lá no culto da igreja, na live ao vivo, tem misericórdia dela, pai, tem misericórdia, Senhor, sabe, irmão? A pessoa não precisa saber que você está orando, é Deus, irmão, é Deus que tem que saber que nós somos uns crentes verdadeiros na presença dele, sabe? Somos crentes em Cristo e não na igreja, tá bom? Então vamos ser consoladores, para que Deus possa abençoar essas pessoas através das nossas orações. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.